Bom dia, boa tarde, boa noite, não sei qual horário você está nos assistindo, mas agora vamos começar com esse canal. O nome dele é Conversa Surubática. Meu nome é Wesley, sou graduado em História, mestre em Ciência de História e venho aqui tentar fazer um diálogo com você que está do outro lado aí, com você que, assim como eu, está indignado com a situação que está ocorrendo no Brasil. E esse canal, ele se propõe a ser uma porta para o senso crítico. Ele necessita ser também uma voz que também vá ao encontro das pessoas que pensam de maneira crítica, de maneira que queiram modificar um pouco a situação que há no país, que possam pelo menos expressar essa indignação. Esse canal surge dessa necessidade de reclamar, de colocar a boca no trombone, de falar sobre diversos assuntos, inspirado em outros canais, é lógico, só que trazendo nossa própria identidade, trazendo nossas próprias ideias. E hoje nós vamos começar justamente essa conversa. O nome do canal é Conversa Surubática, que é uma metáfora com relação a uma questão erótica, porque na verdade a vida nesse sentido é na verdade uma percepção mais... Esse canal é um caleidoscópio, justamente porque tem essa necessidade de promover N perspectivas, N questionamentos. E hoje eu se proponho a trazer aqui para vocês uma conversa, uma reflexão sobre o perfil do bolsonarista. Afinal de contas, as pessoas têm falado muito qual o perfil dessa figura, qual o perfil desse personagem, que inclusive foi às ruas dia 26 agora, para defender o seu mito. Então, qual o perfil do bolsonarista? A primeira coisa que nós temos que ter em mente é que o bolsonarista ele não é a mesma coisa daquelas pessoas que votaram em Bolsonaro. Tem algumas nuances aí que são necessárias a gente já diferenciar. O bolsonarista é alguém que é fã do Bolsonaro, é alguém que passa os panos para tudo que o governo vem fazendo de errado. O bolsonarista é alguém que tem em Bolsonaro a representação do seu herói, se brincar até do próprio pai. O bolsonarista é aquele que endeusa o Bolsonaro, é aquele que vê no Bolsonaro um verdadeiro mito. E hoje nós vamos falar aqui dessas características do bolsonarista. Eu elenquei aqui algumas pautas dessas características para a gente manter um diálogo. A primeira coisa que caracteriza o bolsonarista é justamente o fracasso. Se você observar bem, se você for atrás na vida desses caras, sempre tem um fracasso. Aí você pergunta, Wesley, mas o fracasso faz parte da vida de todos nós? Realmente faz parte da nossa vida. Só que a maneira como os bolsonaristas lidam com o fracasso é uma maneira negativa, é uma maneira nihilista, é uma maneira que eles não conseguem uma ação, mas são apenas reativos. Se você pega, por exemplo, vou citar dois exemplos aqui que são interessantes. O próprio Bolsonaro e o guru dele, que é o Olavo de Carvalho. O próprio Bolsonaro tinha como meta da vida, como sonho, como grande almejo, tornar-se alguém importante dentro da carreira militar. E ele foi demitido. Ele foi, quer dizer, aposentado, forçado a ir para a reserva. Isso foi algo que causou um grande transtorno no Bolsonaro. O Olavo de Carvalho, por exemplo, é alguém que desejava e que deseja ser valorizado pela academia, ser admirado como filósofo, as pessoas irem lá, olha lá, você é o cara, o pessoal da academia fazer resenha das obras dele, ser citado em vários artigos. E o Bolsonaro é alguém que não conseguiu sequer terminar a escola básica, e não conseguiu e não é valorizado dentro da academia. O Olavo de Carvalho é tratado como um energúmeno. E esse pessoal se une através desse fracasso. Lembra um pouco aquele alemão, né, que perseguiu milhares de judeus chamado Hitler. Você sabe que o Hitler também tentou ali ser reconhecido como um grande artista e acabou tendo fracasso na vida de não ser considerado esse artista. Mas além do fracasso, a outra coisa que caracteriza esses indivíduos são basicamente a mesma coisa que caracteriza os fracassados dessa maneira, que é o ressentimento. O ressentimento se liga nesses indivíduos através desse fracasso. Como eles não conseguiram aquilo que desejavam, eles começaram a acumular desejos de vinganças, eles começaram a acumular ódio, recalcados, eles começaram a alimentar essa besta que é a inveja.
Porque a inveja que esse pessoal alimenta não é aquela inveja construtiva. Eu estou com inveja aqui, eu vou lutar, vou me esforçar para ser igual ao cara que eu tenho inveja. É uma inveja para destruir. Você pode ver que esse governo tem um compromisso com a destruição. Tem um compromisso com aquilo que o próprio Erich Fromm chama de necrofilia. Ou seja, essa necessidade de amar a morte. Esses caras são altamente destrutivos. É só você ver os cortes na educação, é só você ver as campanhas que esses caras têm antipopular. O próprio pessoal que é olavista, que também é bolsonarista, eles têm um grande tesão mesmo em disseminar calúnias contra o Paulo Freire, contra toda a intelectualidade brasileira. Então esse pessoal é unido pelo ressentimento. Já que eu não consegui, eu quero que os outros não consigam também. E assim eles são movidos por esse ressentimento. A outra característica que marca esse pessoal é o machismo homogênico. E o que é isso, Wesley? Esse machismo que eles trazem dentro de si como uma representação de todas as qualidades boas, positivas. O macho alfa, o próprio Bolsonaro se coloca com esse padrão heterossexual, de família tradicional. O Olavo de Carvalho também defende isso. E você pode ver a linguagem que eles utilizam. É sempre aquela obsessão com relação às características que eles acham que é do macho alfa. Se você pega, por exemplo, as campanhas que foram feitas pela internet, inclusive o canal Meteoro fez uma matéria muito interessante falando dessas imagens, dessas representações feitas com o Bolsonaro, é sempre resgatando o Bolsonaro como o salvador, como um Capitão América da política. Então esses caras têm um machismo ali arraigado neles. Não à toa que o Bolsonaro é acusado de quê? De ser homofóbico, de ser misógino, de trazer todas essas características a qual nós chamamos de machismo. Uma outra característica que une esse pessoal que é os bolsonaristas é o desejo por segurança. E se você olha para o Brasil, é legítimo essa questão de nós queremos ter segurança. É legítimo. Só que nós não podemos abrir mão da nossa liberdade em prol de uma segurança. Inclusive esse é um dos temas clássicos dentro da escola Frankfurt, entre segurança e entre liberdade, onde dentro de uma postura fascistóide as pessoas abriram mão da própria liberdade para abraçar a segurança. Eu não quero falar sobre isso, eu quero falar que esses bolsonaristas, eles resgatam esse sentimento em si e olhando para a sociedade e mostram como a sociedade está cada vez mais insegura. Insegura tanto do ponto de vista político, porque quem está no poder para os bolsonaristas não vale nada, são ladrões, são corruptos. E os bolsonaristas também falam da questão social, da questão do dia a dia, do cara ser assaltado, sofrer latrocínio, acabar morrendo com uma bala perdida. Então eles resgatam esse desejo por segurança, alimentando um medo que alimenta a agressividade. Porque por trás desse desejo de segurança há um medo, e esse medo acaba em diálogo constante e se alimentando constantemente da agressividade. A solução que os bolsonaristas encontram para acabar com o medo e para acabar com a falta de segurança é justamente a agressividade. Bolsonaro agora decretou arma, depois retornou agora e está nesse embate. Mas sem dúvida nenhuma foi uma das pautas, junto com o antipetismo, que fez o Bolsonaro chegar onde está, que é a presidência do Brasil. Os bolsonaristas têm esse desejo de segurança bem notório e esse almejo e essa necessidade de fazer justiça para ter essa segurança presente. E por último, a última característica dos bolsonaristas é o fascínio pelo estrangeiro. A ponto tal do nosso próprio presidente, que é o Bolsonaro, bater continência para a bandeira americana. É interessante porque o Bolsonaro ele acaba incorporando em si alguns valores os quais ele não acreditava e ele está aparecendo agora, creio que esteja sofrendo isso. A mente do Bolsonaro deve estar um caos, porque está se comportando quase como um esquizofrênico. Por quê? Porque o Bolsonaro, no decorrer de toda a sua carreira política, mais de 20 anos ali sendo deputado, ele sempre votou a favor de pautas nacionalistas. Inclusive chegou a declarar para um entrevistador na época que o FHC devia ser fuzilado, porque o FHC estava com aquelas políticas neoliberais. Quem quiser pode resgatar esse vídeo na internet. O Bolsonaro fala com todas as letras que o FHC entregou
patrimônio do Brasil e devia ser fuzilado por isso. Não à toa que o Bolsonaro vota nas eleições anteriores, chegou a votar no PT, chegou a votar no Ciro, e agora o Bolsonaro, para ser eleito, porque o Bolsonaro era uma lacuna no setor econômico, na perspectiva econômica, o Bolsonaro é uma tábua rasa, e o Bolsonaro só tinha mesmo certeza de ser alguma coisa, de entender alguma coisa, ou parecer que entender alguma coisa, nas chamadas pautas polêmicas, pautas do dia a dia, de costumes. Na questão econômica, o Bolsonaro não entendia absolutamente nada. Então ele se aproxima de uma postura neoliberal, que é a postura da vez, que está tomando conta do Brasil, tem uma cambada de gente aí defendendo, como o MBL, e ele acabou incorporando isso. E virou algo bastante complicado. No final das contas, os bolsonaristas acabaram incorporando essa ideia de valorizar o estrangeiro, em detrimento, inclusive, do próprio Brasil. Muitos bolsonaristas bateram palma quando ficaram sabendo que a Embraer foi vendida, não é mais de uma empresa brasileira. Quando a base Alcântara foi entregue aos americanos. Então, muitos bolsonaristas estão batendo palma. É um nacionalismo que eles defendem difuso, por quê? Porque ao mesmo tempo que vão às ruas vestindo verde e amarelo, também ficam contentes com esse entreguismo do próprio Bolsonaro. Bom, então, elencamos aqui as características dos bolsonaristas. Só recapitulando: primeiro, o fracasso; segundo, o ressentimento; terceiro, o machismo homogêneo; quarto, desejo por segurança; e quinto, esse complexo de vira-lata que sempre é marcado pelo brasileiro, que acha que o que é de fora é que é melhor, que nós aqui não valemos nada, que é a valorização do estrangeiro. Gostou desse vídeo? Dá like, se inscreve no canal, não esqueça de acionar o sino aí, e também peço sugestões de vocês, que vocês deem sugestões para que a gente possa debater sobre outros assuntos. Abraço!